Que saudade de você! No nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, o maior sucesso, o canal da saudade. Inscreva-se! Vamos nos inscrever e inclusive dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho. Sininho tocou, é o aviso de que tem mais uma carta sendo postada no nosso canal YouTube. E, gente, conheçam o Clube da Amizade, fazendo tudo pelas pessoas mais carentes. Clube da Amizade elicorreia.com.br e saiba tudo sobre INSS, Previdência Social. Marque uma visita ao Clube da Amizade e tire suas dúvidas sobre aposentadoria. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma reação assustadora depois de morto. Minha avó era uma pessoa muito bondosa mesmo, que seguia a doutrina de Allan Kardec. Ou seja, ela era espírita kardecista, era médium. E também tinha muita, mas muita fé em São Judas Tadeu. E claro, principalmente em Jesus Cristo. Vovó teve 2 filhos, a minha mãe e o meu tio. Meu tio, uma pessoa de coração bom, generoso, mas se transformava em outra pessoa quando bebia. Nessas ocasiões, bêbado, chegava até mesmo a ameaçar a minha avó e até mesmo a sua própria esposa. Tinha 2 filhos que presenciavam tudo e nada podiam fazer. Os conflitos dentro de casa eram constantes, até que minha mãe conheceu o meu pai, Cláudio Honor. E dessa união eu nasci. Após 2 anos morando todos juntos, minha mãe decidiu com o meu pai, também com a minha avó e eu ainda bebê, mudarmos para São Bernardo, onde moramos até hoje. Certo domingo, combinamos de almoçar na casa da minha prima. Eu, com 6 anos, fiquei muito feliz, pois poderia brincar com a Priscila, que na época tinha 3 aninhos. Era um domingo lindo, ensolarado. Minha avó levou para esse almoço um prato que meu tio pediu especialmente para ela: capelete. Capelete. Tudo transcorria com alegria. As mulheres preparando a comida, os homens tomando cerveja, falando de futebol, muitos risos, muita alegria. Estava tudo muito gostoso. Chegou a hora de comer. Comemos. Terminando o almoço, as mulheres foram lavar a louça, arrumar a cozinha e os homens foram tirar um cochilo na sala. E eu e a minha prima fomos brincar no quintal. A partir de agora, tudo o que eu vou relatar foi contado pela minha mãe. Meu tio foi se deitar na sala junto do meu pai e do marido da minha prima, até que começou a se sentir mal. Dor no peito. Chamou a minha tia Elza e pediu que ela trouxesse o remédio do coração, do qual ele fazia uso, e que deveria estar na bolsa dela. Mas justamente nesse dia, ela não sabia onde estava o remédio. Na bolsa não estava, ela tinha esquecido onde tinha colocado o remédio. E a dor no peito do meu tio foi piorando. Cadê o remédio? Cadê o remédio? E como não tinha o remédio e não se achava o remédio, decidiram então levar o meu tio para o hospital. Foram o meu pai, a minha tia e Paulo. Quando na saída, o meu tio ainda chamou a minha avó e disse: "Vamos comigo pro hospital, mãe. Vamos comigo pro hospital." "Ah, filho, eu não vou não. Você sabe bem que eu não gosto de hospital, sabe? Eu não gosto daquele ambiente, eu tenho pavor de hospital." "Por favor, mãe, vamos comigo. Vem comigo, mãe." Não, filho. Desculpe, eu não vou não. Entenda. E outra, você vai voltar já. Você vai ser medicado e, se Deus quiser, daqui a pouquinho você já vai estar de volta." De fato, minha avó tinha
fobia de hospital. Ela não... Sabe o tipo de pessoa que não gostava de hospital? Ela passava mal só de falar em hospital. E principalmente em alguns lugares onde tinha aquele cheiro de éter, aquele cheiro, sabe? Ela não gostava mesmo. Antigamente tinha muito desse cheiro de éter. Foi quando o meu tio olhou bem sério para minha avó e disse: Mãe, você não entendeu. Vem comigo, porque eu não vou voltar. A senhora não está entendendo? Eu não vou voltar. A minha avó respondeu até brava: não fala besteira. Não fala besteira. Claro que você vai voltar. E eu vou estar aqui te esperando. E assim o meu pai, a minha tia e o genro, o Paulo, levaram o meu tio para o hospital. Tão logo chegaram lá, ele teve um infarto. Aliás, desde quando saiu de casa, ele já estava infartando. E lá no hospital foi o fim. Foi então o momento final. E veio a falecer com apenas 44 anos. Como eu disse, ele bebia. Ele fumava. Quer dizer, ele fazia tudo de errado. E tanto que aos 44 anos foi embora muito cedo. E agora, como dar a notícia para minha avó? O meu pai e o genro do meu tio vieram no caminho pensando nisso, como dar a notícia para minha avó. Tia Elza ficou no hospital para cuidar dos papéis. Enquanto meu tio estava a caminho do hospital, a sua filha pegou um táxi e foi até a casa do seu irmão para avisar que o pai estava sendo levado para o hospital. Tiveram uma discussão feia, porque a esposa dele, a Célia, não quis deixar o marido ir até o hospital ver o pai. E ele, por sua vez, acatava tudo o que a esposa dizia, tudo o que a mulher falava. E a irmã, inconformada que o irmão não foi no hospital, não ia no hospital por causa da Célia, a cunhada, foi embora da casa do irmão, mas antes disse: olha, você vai se arrepender se acontecer alguma coisa com o pai, viu? Você vai se arrepender se acontecer alguma coisa com o pai. Na verdade, o meu tio não gostava dessa nora. E a nora não gostava do sogro, não gostava do meu tio. Quer dizer, era um ódio mútuo. Tanto que um dia o meu tio chegou a comentar com a minha mãe: Jussara, olha, Jussara, no dia em que eu morrer, e essa minha nora aí, essa Célia, colocar os pés no meu velório, você vai ver do que eu sou capaz de fazer mesmo depois de morto. Todos vão ver, mas só você vai saber por quê. Tô falando a verdade, tô falando sério. No dia em que eu morrer e essa Célia pôr os pés no meu velório, você vai ver do que eu sou capaz de fazer, mesmo depois de morto. Credo, Polaco, não fala assim não. Polaco era a forma que a minha mãe tratava o irmão, tratava o meu tio, Polaco. Deixa essas intrigas pra lá. Que é isso? Não fala essas coisas não. Não pensa assim não. Não fala desse jeito. Não deixo não. Você vai ver. Você vai ver e você vai lembrar do que eu tô falando. Fazia pouco tempo que Cássia tinha voltado para casa quando começou a armar um temporal. Como aqueles que sempre acontecem no verão. O céu de repente escureceu, começou a trovejar e veio a chuvarada. No exato momento em que começou a chuva, a minha mãe foi acender uma vela para o anjo da guarda do tio, que tinha sido levado lá para o hospital, que estava lá no hospital, sabe, sendo atendido. Afinal, ninguém ainda tinha notícias de como estava o tio. Enquanto minha mãe acendeu a vela e rezava, a minha prima Cássia disse a ela: tia, meu pai está morrendo. Tia,
eu tenho certeza, meu pai morreu agora. A minha mãe então abriu os olhos e viu a chama da vela bruxuleante. Sabe aquela chama que ela fica como que bailando no ar, só que ela erguia, ficava comprida e baixava. Quase apagava, daqui a pouco subia. Nossa, mas que coisa estranha essa vela. Olha essa chama, vai lá pro alto toda como se estivesse balançando, depois volta. Ela ficava meio que trepidando. Minha mãe então olhou para a sobrinha, olhou para a vela e disse: seja forte. Seu pai faleceu. Essa chama da vela me dá essa sensação. Minha mãe chamou então a minha avó e disse a mesma coisa. Mãezinha, a senhora vai ter que ser forte. O polaco não vai mais voltar. A minha avó falou: mas o que é isso? Como você fala uma coisa dessa? Mãe, eu sinto, o polaco não vai voltar mais. Minha avó então se lembrou do filho, quando estava sendo levado para o hospital, pedindo a ela para acompanhá-lo. E ela não foi. Mas agora, pelo que ela está sentindo, já é tarde demais. Dentro de alguns instantes, meu pai e o genro do meu tio chegaram e, de fato, trouxeram a notícia de que meu tio tinha morrido. E a minha tia, Elza, estava lá no hospital cuidando dos trâmites do funeral. Enquanto isso, agora minha avó pedia perdão ao filho. Pedia perdão ao filho por não ter ido com ele no hospital. Pedia perdão. Me perdoa, meu filho. Me perdoa, meu filho. Eu deveria ter ido com você. Eu deveria ter ido com você, mas a mãe não gosta de hospital. Você sabia disso, filho. Mas a mãe te ama. A mãe te ama muito. A mãe vai te amar sempre, mas me perdoa, meu filho, de não ter ido com você no hospital. Me perdoa, meu filho, me perdoa. E algo estranho então começou a acontecer. As janelas começaram a bater. As portas da estante da sala abriam e fechavam. Até os módulos do sofá começaram a sair do lugar, quando minha avó, mais uma vez, pediu perdão ao filho por não ter ido com ele no hospital e começou então a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E a partir daí, as coisas começaram a se acalmar. Os sofás pararam de se mover, as janelas pararam de bater e nem as portas da estante abriam e fechavam mais. Ficaram fechadas. Inclusive, a própria chuva foi enfraquecendo. Minha avó, como eu disse, médium kardecista, espírita kardecista, embora já tenha passado por diversas situações, nunca tinha visto aquilo. Nunca. Passado tudo isso, corpo liberado, chegou o momento do velório. Cemitério, quarta parada. O velório teve início. E como era tarde, teria que atravessar a noite. E as salas naquele tempo ficavam abertas 24 horas. Diferente dos dias de hoje, que por causa de segurança, muitos dos velórios fecham de madrugada. Neste caso, o velório foi a noite inteira no quarto à parada. Amanhecendo o dia, muitas pessoas compareceram para prestar as últimas homenagens ao tio, que durante a noite vai diminuindo e só ficam mesmo os parentes mais chegados. Só vai aumentar o número de pessoas realmente quando começa a amanhecer o dia, como de fato foi o que aconteceu.
em certo momento do velório, pouco antes do tio ser sepultado, pouco antes do sepultamento, chegou o meu primo e a esposa dele, a Célia. Na hora que a minha mãe viu a Célia, lembrou o que o meu tio havia dito a ela: no dia que eu morrer, se essa Célia colocar os pés no meu velório, você vai ver o que eu vou fazer. Você vai ver do que eu sou capaz de fazer, mesmo depois de morto. Na maioria das cerimônias de funeral, de velório, são usadas velas em volta do caixão. Geralmente 4, cada uma em uma ponta do caixão. Ficam assim dispostas, uma vela em cada ponta do caixão, geralmente 4. Mas neste velório estavam sendo usadas pequenas lâmpadas no lugar das velas, lâmpadas com o formato de vela, lâmpadas, uma imitação de vela. Estavam ali aquelas 4 lâmpadas ou 4 velas em volta do caixão. Célia chegou. Célia, com o marido, entrou e se dirige então para o caixão. E ao se aproximar do caixão do meu tio, a minha mãe estava com o coração na mão. Será que é capaz de alguém fazer alguma coisa depois de morto? Será que é capaz, mesmo depois de morto, fazer alguma coisa? Minha mãe estava assim tensa, nervosa. Quando Célia toca no caixão, o primeiro sinal. De repente, uma daquelas lâmpadas em volta do caixão explode, estoura. Todos se assustaram. Todos. Deve ter sido um curto-circuito, deve ser um mau contato. Dali a pouco a segunda. Peraí. O espanto é geral. De repente, Célia levou um susto que deu até um pulo para trás. E quando tenta se aproximar mais uma vez, a terceira lâmpada explode. Todos ali assustados. Todos assustados. Alguma coisa aconteceu que não é normal. 3 lâmpadas explodem, estouram, estilhaçam. Só uma lâmpada ficou acesa. Aquela bem perto da cabeça de meu tio. Bem ali na cabeceira do caixão. Aquela a única que não estourou. As outras 3, na medida em que Célia tocava o caixão, se aproximou do caixão, era se aproximar e estourar uma. Tocar o caixão e estourar outra. Mamãe se arrepiou inteira e olhou para o rosto dele, e a expressão dele por um instante mudou. Ele, que até então estava com um semblante sereno, fica com a expressão ríspida de raiva, uma expressão carregada, a testa inclusive franziu levemente, a boca fechou com mais firmeza. Uma cena que poucos perceberam, mas mamãe ficou chocada. Nesse exato instante, Célia sai do velório. Alguma coisa ela sentiu também que era com ela. Sim, porque enquanto ela esteve ali, o sinal do meu tio foi raiva, ódio contra a nora. E mais ainda visível foi o estouro daquelas lâmpadas, como em protesto pela sua presença em seu velório. Minha mãe rezou mais ainda e percebeu que depois que a nora saiu, o semblante do meu tio voltou a relaxar e voltou a ser um semblante sereno e tranquilo. Naquele momento, a minha mãe cochichou
no ouvido do meu tio: descanse em paz, meu irmão. Quem você não gostava e que também não gostava de você, já foi embora. Descanse em paz, meu irmão. E assim, meu tio, a partir desse momento, descansou em paz. Mais uma história que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! Uma reação assustadora depois de morto. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.